capítulo 51 de Jeremias. Mais condenação para a Babilônia. O Senhor Deus diz: eu farei com que venha um vento destruidor contra a Babilônia e o seu povo. Mandarei estrangeiros para destruírem o país como o vento que joga longe a palha. Quando chegar esse dia de destruição, eles atacarão de todos os lados e deixarão a terra deserta. Não permitam que os soldados da Babilônia atirem as suas flechas ou vistam as suas couraças. Não deixem de matar os jovens. Destruam todo o exército, eles serão feridos e morrerão nas ruas das suas cidades. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, não abandonarei Israel e Judá, mas o povo da Babilônia tem pecado contra mim, o Santo Deus de Israel. Fujam da Babilônia, salve-se quem puder. Não sejam mortos por causa do pecado da Babilônia. Agora eu me vingarei dela e lhe darei o castigo que merece. A Babilônia era na minha mão como um copo de ouro que fazia o mundo inteiro ficar bêbado. As nações beberam o vinho que havia nela e ficaram loucas. De repente a Babilônia caiu e ficou arrasada. Chorem por ela, arranjem remédio para as suas feridas e assim talvez ela seja curada. Os estrangeiros que moravam lá disseram: quisemos ajudar a Babilônia, mas já era tarde demais. Vamos sair e voltar cada um para a sua pátria. Deus castigou com toda a sua força a Babilônia e a destruiu completamente. O Senhor Deus diz: o meu povo grita assim, o Senhor mostrou que estamos certos. Vamos a Jerusalém contar ao povo o que o Senhor nosso Deus tem feito. O Senhor despertou o ânimo dos reis da Média, porque ele quer destruir a Babilônia. E assim que ele vingará a destruição do seu templo, os oficiais ordenam: afiem as suas espadas, aprontem os seus escudos, deem o sinal para atacar as muralhas de Babilônia. Reforcem a guarda, coloquem sentinelas, ponham homens de tocaia. O Senhor Deus fez o que havia planejado, ele cumpriu a ameaça que tinha feito a respeito do povo da Babilônia. A Babilônia tem muitos rios e muitos tesouros, mas chegou a hora e o fio da sua vida está cortado. O Senhor Todo-Poderoso jurou pela sua própria vida que ia trazer muitos homens para atacarem a Babilônia. Eles chegarão como uma nuvem de gafanhotos e darão o grito de vitória. Hino de louvor a Deus. Pelo seu poder o Senhor Deus fez a terra, com a sua sabedoria ele criou o mundo e com a sua inteligência estendeu o céu como uma barraca. Quando o Senhor dá ordem, as águas rugem no céu e ele manda as nuvens subirem dos fins da terra. Ele faz o raio para a chuva e manda o vento sair dos seus depósitos. Diante disso, todos os seres humanos são tolos e ignorantes. Todos os que fabricam ídolos ficam desapontados, porque fazem deuses falsos que não têm vida. Esses ídolos não valem nada, são uma tapiação. Serão destruídos quando o Senhor vier castigá-los. O Deus de Jacó não é assim. Foi ele quem fez todas as coisas e escolheu Israel para ser o seu povo. O seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Babilônia, poder destruidor nas mãos de Deus. O Senhor Deus diz: Babilônia, você foi o meu porrete de guerra. Você foi as minhas armas de combate. Por meio de você eu despedacei nações e acabei com reinos. Por meio de você esmaguei cavalos e cavaleiros e destruí carros de guerra e aqueles que os dirigiam. Por meio de você matei homens e mulheres, despedacei velhos e moços e esmaguei homens e moças. Por meio de você esmigalhei pastores e os seus rebanhos, despedacei lavradores e os seus bois de arado e esmaguei governadores e altas autoridades. O castigo da Babilônia. O Senhor Deus diz: vocês verão como vou fazer com que a Babilônia e o seu povo paguem por todo o mal que fizeram a Jerusalém. Babilônia, você é como uma montanha que destrói o mundo inteiro, mas eu, o Senhor, sou seu inimigo. Eu a pegarei e arrasarei. Eu farei você virar cinza. Nenhuma das suas pedras será usada para uma nova construção. Você vai virar para sempre um deserto. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Deem o sinal de ataque. Toquem as cornetas para que os povos escutem.
Preparem as nações para lutarem contra a Babilônia. Digam aos reinos de Ararat, Mini e Askenaz, que ataquem e indiquem um oficial para comandar o ataque. Tragam um grande número de cavalos como se fossem uma nuvem de gafanhotos. Preparem os reis da Média, as suas autoridades, os seus oficiais de todos os países que eles controlam, para que eles guerreiem contra a Babilônia. A terra treme e se abala porque o Senhor está fazendo o que planejou. Ele fará a Babilônia virar um deserto onde não mora ninguém. Os soldados babilônios pararam de lutar e ficam nas suas fortalezas. Perderam toda a coragem. Parecem mulheres. Os portões da cidade estão quebrados e as casas pegaram fogo. Saem correndo mensageiros, um depois do outro, para contar ao rei da Babilônia que a cidade foi invadida de todos os lados. O inimigo tomou as passagens do rio e pôs fogo nas fortalezas. Os soldados babilônios ficaram apavorados. Dentro de pouco tempo o inimigo os cortará e pisará como trigo no terreiro. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, está falando. O rei da Babilônia cortou Jerusalém em pedaços e a devorou. Ele esvaziou a cidade como um jarro, como um monstro ele a engoliu. Ele tirou o que queria e jogou o resto fora. Diga ao povo de Sião que a Babilônia receba de volta a violência que nos fez. E diga ainda ao povo de Jerusalém que a Babilônia seja castigada pelos que sofremos. Deus ajudará Israel. Assim diz o Senhor Deus ao povo de Jerusalém: defenderei a causa de vocês e os vingarei. Secarei a fonte de água da Babilônia e farei com que os seus rios sequem. Então Babilônia se tornará um montão de pedras onde vivem animais ferozes. Será um espetáculo horrível. Ninguém vai morar lá. E todos os que olharem para a Babilônia ficarão horrorizados por causa do que aconteceu com ela. Todos os babilônios rugem como leões e rosnam como leãozinho. Será que eles são esganados? Farei uma festa para eles. Eu os embriagarei e alegrarei. Aí eles dormirão e nunca mais acordarão. Eu os levarei para serem mortos, como se fossem cordeiros, bodes e carneiros. Eu, o Senhor, estou falando. A queda de Babilônia. O Senhor Deus diz: Babilônia, a cidade que era admirada em todo o mundo, foi tomada. Que espetáculo horrível ela se tornou para as outras nações. O mar rolou sobre Babilônia e a cobriu com ondas violentas. As cidades estão arrasadas, são como um deserto sem água, onde ninguém mora e por onde ninguém passa. Eu castigarei Bel, o deus da Babilônia, e farei com que ele devolva as coisas que roubou. As nações não o adorarão mais. As muralhas de Babilônia caíram, o povo de Israel fuja de lá. Que cada um salve a sua vida do fogo da minha ira. Não percam a coragem, nem fiquem com medo das notícias que ouvirem. Cada ano se espalha uma notícia diferente. São notícias de violência na terra e de um rei lutando contra outro. E assim está chegando a hora em que vou castigar os ídolos da Babilônia. Os moradores da sua terra ficarão com vergonha por causa da derrota e todos serão mortos. Quando Babilônia cair e for destruída pelo povo que vem do norte, então tudo que existe no céu e na terra cantará de alegria. A Babilônia matou gente em todo o mundo e agora ela cairá porque matou tantos israelitas. Eu, o Senhor, estou falando. Mensagem aos judeus na Babilônia. O Senhor Deus diz: meu povo que está na Babilônia, vocês escaparam da morte. Agora andem, não fiquem esperando, embora estejam longe de casa. Pensem em mim, o Deus de vocês, e lembrem de Jerusalém. Vocês dizem: estamos envergonhados porque fomos insultados. Estamos humilhados porque os estrangeiros invadiram os lugares santos do templo. Por isso digo que está chegando a hora em que vou castigar os ídolos da Babilônia e os feridos vão gemer espalhados pelo país inteiro.
Mesmo que a Babilônia pudesse subir até o céu e construir ali uma fortaleza, ainda assim eu mandaria gente para destruí-la. Eu, o Senhor, estou falando. A destruição de Babilônia. O Senhor Deus diz: escutem os gritos em Babilônia, a gente chorando por causa da destruição que há no país. Estou destruindo Babilônia e fazendo com que ela fique quieta, como ondas violentas os exércitos invadem e atacam com gritos barulhentos. Vieram para destruir Babilônia, os seus soldados são presos, e os seus arcos e as suas flechas são quebrados. Eu, o Senhor, sou Deus que castiga o mal. Eu vou tratar Babilônia do jeito que ela merece. Farei com que os seus governantes fiquem bêbados, e também os seus sábios, as suas autoridades e os seus soldados. Eles vão dormir e nunca mais vão acordar. Sou eu, o rei, quem está falando. O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. As grossas muralhas de Babilônia serão completamente arrasadas, e os seus altos portões serão destruídos pelo fogo. Todo o trabalho dos povos não vale nada. Os esforços das nações se acabam nas chamas. O Senhor Todo-Poderoso falou. A mensagem de Jeremias é enviada à Babilônia. Seraías, filho de Nerias e neto de Maséias, era o oficial ajudante do rei Zedequias de Judá. No 4º ano do reinado de Zedequias em Judá, Seraías estava de saída para a Babilônia, e então eu lhe dei algumas ordens. Escrevi num livro como a Babilônia ia ser destruída e todas as outras coisas que iam acontecer com ela. E disse a Seraías: quando você chegar à cidade de Babilônia, faça questão de ler em voz alta tudo o que está escrito aqui. Depois orem assim: ó Senhor Deus, tu disseste que vais destruir este lugar, de tal modo que aqui não ficará nenhum ser vivo, nem pessoas nem animais. A cidade será como um deserto para sempre. Quando você acabar de ler para o povo este livro, amarre uma pedra nele e jogue-o no rio Eufrates. Então diga: isto é o que acontecerá com a Babilônia. Ela vai afundar e nunca mais se levantará, por causa da destruição que Deus vai trazer sobre ela. As palavras de Jeremias terminam aqui. Amém.